resplandece. A segunda o corpo modifica o freeza, cresce. A terceira seu cheiro de medo fede. Na forma final a vida aparece. Tua maldade sempre fui um mestre. Não existe ninguém no mundo que possa deter o mais foda do Dragon Ball Super. E eu já fui do Z. E na Mekuzei cheguei sendo crime. Forças especiais Ginyu eram o meu time. Quero as esferas do dragão na minha vitrine. Freeza imortal, imagine, se não concorda não opine. Se o príncipe quer bata de frente, a força te oprime. Kuririn, evite que a força de Freeza te elimine. Sofra antes de morrer, sou gang se pilota na. Você não vai me vencer nem se eu tiver na forma Blast. Eu em Kimetsu no Yaiba parte 3. Links da aliança e do meu canal secundário o Sr. GC Teorias na descrição do vídeo. Nossa história continua com o Yorishi e a Mishikatsa já com uns 17 anos. Eles já haviam feito contratos com a Amaterasu e o Tsukuyomi, os yokais do Sol e da Lua. Nesse meio tempo eu e a Jin matamos diversos Onis. A Jin já havia conseguido despertar as formas Shikai e a Bankai da sua Nishiri Zanpakutou, e ela também tinha criado uma técnica amaldiçoada que ela chamou de selo Kon, que consistia em ela fazer a cabeça de uma raposa ou coelho com a sua mão e falar Kon, invocando um membro gigante da forma raposa dela no centro do selo de mão. Eu havia despertado o poder da Reiatsu e da força vital em alguns membros talentosos que havia na família Tsujikune. O Yorishi e a Mishikatsa haviam decidido entrar para a Demon Court para caçar Onis. Quanto a mim e a Jin, eu decidi retornar para o Makai, a dimensão dos yokais. Eu abro um portal dimensional e a Jin passa por ele e eu a sigo. Logo atrás e por fim fechando o portal, lá era possível ver que eu falo, Jin, você deveria visitar o seu território para ver como andam as coisas por lá. Eu vou naquela cidade disfarçado para averiguar como andam as coisas e depois vou ir procurar um bom território para me estabelecer. Jin fala, sim, mestre, seguirei seu conselho e farei como o mestre diz. A Jin desaparece em um sushin. Eu uso minha manipulação biológica para mudar minha aparência para a aparência do Sesshomaru e minha manipulação da física para alterar as minhas roupas para as do Sesshomaru. Eu guardo a katana do Riei no selo no meu peito e pego a Tessaiga e a Tenseiga. Após isso eu sigo rumo àquela aldeia de yokais. Ao entrar na cidade yokai, era possível ver diversas espécies de yokais, desde yokais mais humanoide até os mais bestiais. Eu faço algumas perguntas para alguns cidadãos e descobri que o nome daquela cidade era Yokai Oikuen, que significa berçário dos yokais, porque ali era onde eu havia criado os yokais primordiais e aquela era a primeira cidade criada no Makai e estava localizada no território da Raposa Prateada, Kitsune no Jin. Eu penso, então já tem mais cidades aqui no mundo Makai? Então, assim como eu já imaginava, o tempo aqui no Makai passa muito mais rápido do que no mundo humano. Além disso, esta cidade está no território da Jin. Suponho que isso se deve ao fato da Jin ter sido minha primeira criação. Eu continuo vagando pela cidade e quando chego no centro eu vejo uma estátua minha no meio de uma fonte com uma placa de pedra negra escrita Kuroromura no Riei, o grande deus yokai. Eu como uma gota na cabeça penso, o grande deus yokai? Eu acho que esse é um título bem exagerado. Se bem que para mim tanto faz como eles me chamam, eu não tenho tempo para perder com esse tipo de baboseira. Após adquirir todas as informações que eu precisava, sendo a mais importante e a que diz que já se passou 1 século e meio no Makai, eu saio daquela cidade, desfaço meu disfarce e vou atrás de um território para ser meu. Eu uso minha consciência divina que era conectada com um Makai para ter uma noção espacial geografia de onde fica cada território dos 4 yokais primordiais. Eu não demoro muito para encontrar um terreno adequado. Eu uso minha manipulação da física para criar um grande castelo feito de rochas negras com uma grande durabilidade e bandeiras com o desenho do dragão negro que tenho em meu braço. Eu sento em meu trono. A Jin aparece em um sushin e se ajoelha diante de mim. Eu falo, e então? Como vai o seu território? E como estão os demais primordiais? Jin fala, reportando ao mestre, eu mesma já averiguei. Meu território vai muito bem e próspero. Eu tomei a liberdade de enviar uma mensagem para os demais primordiais sobre o nosso retorno e também os informando sobre os Onis. Eu falo, você fez bem. Seria um saco ter que ir até os territórios deles para os avisar sobre nosso retorno e para verificar como seus respectivos territórios se desenvolveram nestes últimos anos. A propósito, Jin ainda tem subordinadas suas no mundo humano, não?
Jin fala, correto. Como o mestre diz, realmente ainda possuo algumas subordinadas no mundo humano. Eu falo, quantas ao todo? Jin fala, são 10 subordinadas minhas que permanecem no mundo humano, sempre coletando informações para mim. Por que a pergunta repentina, mestre? Eu sorrio e falo, bom, pode-se dizer que eu tenho algo em mente. Quando os demais primordiais chegarem eu irei revelar minha ideia. Jin fala, certo mestre, os demais primordiais devem chegar logo. Após uma hora Mahoraga, o Yamata no Orochi e o Nekomata chegam e se curvam diante de mim. Eles me falam como foi o desenvolvimento de seus territórios durante os anos que estive fora. Eu também comentei como foi minha estadia no mundo humano. Eu também usei minha manipulação da física e o Ojioku para criar Nishiris Azaushis para o Mahoraga, o Orochi e o Nekomata. Após mais uma troca de palavras eu falo, certo, agora vamos falar sobre o assunto sobre os Onis. A Jin possui 10 subordinadas dela no mundo humano. Eu quero que vocês façam a mesma coisa para que eles formem uma base e criem uma organização yokai no mundo humano, tanto para ficar de olho e matar alguns Onis quanto também para observar como os humanos vão se desenvolver após eu e a Jin termos os ensinado a usar a Reiatsu e a energia vital. Mahoraga fala, irei fazer seu desejo imediatamente, meu mestre. Yamata no Orochi fala, se esta é a vontade do mestre não tenho objeções. Nekomata fala, irei imediatamente escolher meus melhores subordinados para esta missão. Eu falo, certo, era apenas isso, se não tiverem mais nada para falar podem se retirar. Todos falam, sim, mestre. Todos eles desaparecem. Eu uso minha manipulação da física para criar várias marionetes autômatas e uso minha manipulação de energia vital para colocar um selo em todos e os fazer funcionar e seguir as minhas ordens. Então eu os mando cuidar bem do meu castelo. Em seguida eu uso minha manipulação da física para criar uma barreira dimensional em uma grande área em volta do meu castelo. Eu me disfarço de Sesshomaru. Novamente saio do meu castelo para passear pelo Makai. Eu vejo no céu um grande falcão de penas prateadas, 4 olhos negros com íris douradas e uma longa cauda com ponta de penas vermelhas. Eu penso, interessante, pelo visto muitas formas de vidas se formará aqui no mundo do Makai durante o tempo em que eu estive fora. Bom, eu já previa isso já que eu postei esta dimensão com Reiatsu e energia vital, então obviamente iriam surgir várias formas de vida por aqui. Eu decidi me aventurar em uma floresta. Quando vou mais a fundo, eu sou atacado por um grande lobo negro de olhos vermelhos, espinhos cinzas nas costas e dentes grandes e pontiagudos. Eu saco a pensiga que se transforma em uma grande espada e eu me defendo. Eu penso, quanta ousadia desse lobinho me atacando. Pelo visto 150 anos não foram suficiente para os seres do Makai aprenderem a serem prudentes e saber quem eles devem e quem não devem insultar. O lobo emana uma forte aura de Reiatsu à sua volta e tenta me atacar. Eu penso, até que o poder desse lobo não é ruim, porém em comparação a mim, mesmo daqui 1000 anos seu poder ainda será insignificante. Eu desfiro um corte diagonal para a direita, o lobo por instinto recua rapidamente mas ainda sofre um leve corte superficial no ombro esquerdo. Ele grunhe um pouco e fica recuado com medo. Eu com um olhar frio o analiso e penso, essa criatura até tem bons instintos e uma inteligência considerável. Talvez eu deva. Finalizo erguendo minha mão para ele que fica amedrontado. Minha mão emana um brilho púrpura que logo cobre aquela criatura. Eu estava usando minha energia vital e Reiatsu para fortalecer aquela criatura fazendo-o crescer. E se fortalecer os espinhos, garras e presas dele ficam maiores. Marcas vermelhas aparecem no corpo do lobo e ele fica com uma juba branca. Eu sorrio e falo, certo, você ficou bem mais forte agora. Irei te chamar de Airo Okami. Finalizo fazendo meus olhos brilharem. Uma forte pressão intimidadora surge sobre o Okami que por medo se curva a mim. Eu penso, uma pessoa inteligente se submete às circunstâncias. De acordo com Oki, eu analisei e essa criatura possui uma grande inteligência e uma boa produção de energia vital, Reiatsu e energia amaldiçoada. No seu nível atual ele deve estar abaixo apenas de mim e dos meus 4 primordiais. Eu monto no Okami e falo, me sirva bem, lhe prometo que será bem recompensado. Agora me mostre esta floresta.
O Okami faz o que mandei obedientemente. Eu penso, no mundo do Makai a moeda de troca são materiais de cultivo, como pedras espirituais que contêm Reiatsu, pérolas amaldiçoadas que contêm energia amaldiçoada, ou também núcleos de bestas demoníacas, como este lobo, já que esses núcleos contêm energia vital, a energia vital, energia amaldiçoada e Reiatsu são as três fontes primárias de poder de todos os seres do Makai. Claro, eles podem evoluir com sua própria força ou contar com forças externas, como pílulas e ervas medicinais e artefatos amaldiçoados, pelo que descobri no território do Mahoraga, e bem comum duelos e yokais até a morte, onde o vencedor consome o perdedor, literalmente consumindo por completo a energia vital e energia amaldiçoada do yokai caído. E perto do território do Orochi, há 50 anos atrás houve uma grande batalha yokai onde muitos yokais abaixo do nível dos primordiais morreram e a energia amaldiçoada deles tornou aquele local extremamente rico em energia amaldiçoada. E logo após o término da batalha 5 camadas de uma poderosa barreira foi formada, mas graças à minha forte conexão com o Makai eu consigo sentir que tem algo se formando dentro daquele lugar, e esse algo está me chamando muito a minha atenção. De qualquer forma, criar itens de energia vital, amaldiçoada e de Reiatsu, entre muitos outros, para mim é algo trivial. De qualquer forma, estou muito interessado em ver o que vai acontecer no mundo humano agora que o Yorishi e a Mishikatsa conseguem usar a energia vital e a Reiatsu. Aqueles dois até já conseguiram suas Nishiris Zanpakutos. Eu mal posso esperar para ver o que aqueles dois irão aprontar. Finalizo soltando um leve sorriso. O Okami me leva até um grande lago cristalino que liberava grandes quantias de energia vital, que tinha várias outras espécies de bestas demoníacas na beirada, desde o mesmo falcão que eu vi anteriormente até coelhos, ursos, alces, crocodilo e tigres estavam ali. Eu sinto algo estranho dentro do lago. Eu ativo meu Sharingan e os coloco em um genjutsu. Eu altero a gravidade da água do lago para fazer a água levitar como se estivesse em gravidade zero. O Okami só podia olhar espantado com minhas habilidades. Eu olho o fundo do lago e vejo uma orquídea rosada. Eu penso, uma orquídea vitalícia, uma erva medicinal de grau 7. Então esse líquido é o líquido da vida produzido pela orquídea vitalícia. Essa água também é um item de grau 7. Tanto o líquido quanto a orquídea em si servem para aprimorar e expandir sua energia vital e purificar seu corpo das impurezas, e é capaz de melhorar e fortalecer o núcleo das bestas demoníacas. Não é de se admirar que tantas bestas demoníacas se reuniram neste lago. Essa orquídea vitalícia é bem difícil de florescer, já que ela só floresce em lugares com grande concentração de energia vital. Eu faço a água voltar para o lago e uso minha manipulação da física para malear o espaço ao redor do lago, pegando algumas árvores à volta e as bestas demoníacas. Eu solidifico o espaço e então distorço a dimensão, separando aquele local do Makai e comprimo aquela dimensão, excluindo eu e o Okami de sermos sugados. Eu comprimo-a em uma pérola azul escura, que eu chamo de pérola do mundo selado. Eu uso minha Reiatsu e o Oujioku para colocar minha marca da alma na pérola do mundo selado, o que faz a pérola mudar da cor azul escura, passando para um azul claro e então um verde marinho. Eu penso, pelo visto minhas habilidades espaciais e dimensionais influenciaram o crescimento da dimensão da pérola do mundo selado. No estado atual deve ser capaz de suportar milhares de séries abaixo do meu nível de poder. Eu posso muito bem me aproveitar desse tipo de habilidade no futuro. Agora eu sinto uma forte aura vindo de dentro dessa floresta. Pelo visto pertence a uma erva de grau supremo, um item único nesse mundo. Eu falo, Okami, me leve até o centro desta floresta. Irei te recompensar com 1000 pedras espirituais e 50 núcleos de bestas demoníacas de alto nível. Isso deixa o Okami animado e ele parte para me levar até o centro da floresta. Ao chegar a 50 metros do centro, uma raízes de árvore tenta nos atacar em alta velocidade. Eu penso, o Okami não vai ser capaz de desviar, pelo visto a partir daqui eu estou por minha conta. Finalizo colocando o Okami dentro da pérola do mundo selado e me esquivando do ataque. Eu saco a Tessaiga que se transforma e falo, uma Meramuda ousa desafiar este rei. Hoje irei te mostrar a imensidão que há entre o céu e a terra. A videira volta a tentar me atacar. Eu falo, insolência. Se ponha em seu lugar, pequena muda.
Eu desfiro um contra-ataque ao ataque daquelas raízes. De repente outras raízes aparecem e tentam me acertar. Eu uso minha energia vital para aumentar minha velocidade para desviar dos ataques das raízes. Eu reúno uma grande quantia de Reiatsu na lâmina da Tessaiga e realizo diversos cortes que não acertam as raízes. Mesmo assim as raízes se despedaçam em milhares de pedaços. Eu continuo andando em direção do centro. Mais e mais raízes aparecem cada vez mais fortes, mas nada que eu não possa fatiar. Ao chegar ao centro da floresta eu vejo uma grande árvore com frutos vermelhos. Emitia uma forte aura. Eu penso, então essa é a erva de grau supremo que eu havia sentido antes. Pelo que consigo perceber, essa grande árvore deve ter pelo menos um pouco mais de 150, ou seja, essa árvore se formou quando eu expeli energia vital e Reiatsu por todo o mundo do Makai e se desenvolveu desde então. Meus pensamentos são interrompidos pelas vinhas da árvore que tenta me atacar. Eu ativo o meu Sharingan e fico desviando e me defendendo dos ataques das vinhas. A árvore usa uma de suas raízes para me esmagar, mas eu me teleporto do local e apareço acima da árvore. Eu uso a palma venenosa do Sesshomaru para soltar uma névoa venenosa e corrosiva na árvore, o que a machuca muito, fazendo grunhir de dor e revelando um rosto no tronco. A árvore emana um brilho verde claro e começa a se curar. Eu penso, habilidades de cura de alto nível, uma grande quantia de energia vital, mas que tipo de árvore é essa? Eu li todos os livros que havia na biblioteca da cidade Yokai-Oikuen, mas não vi nada sobre essa estranha árvore. Pelo visto ela absorveu e usou a energia vital e a Reiatsu para espalhar suas raízes por pelo menos 50 metros. Bem, que seja, eu vou a colocar na pérola do mundo selado e a estudar depois. Eu falo, a brincadeira foi boa, mas isso aqui já virou um saco. Eu ativo o meu Mangekyou ou Sharingan e uso o Amaterasu na árvore, fazendo queimar nas chamas negras. A árvore usa desesperadamente sua habilidade de cura para tentar prevenir as chamas negras de a queimarem por completo. Eu saco a pérola que suga a árvore para dentro. Com isso eu percebo que grande parte das árvores daquela floresta a cerca de 100 metros daquele local desapareceram. Eu penso, então aquela árvore estender suas raízes até 100 metros. Suponho que a árvore havia se estendido recentemente e por isso não era capaz de usar todo o seu poder. Essa árvore esquisita conseguiu chamar muito a minha atenção. Eu solto um sorriso e penso, bom, eu já me diverti bastante, hora de retornar para minha residência. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo, fiquem com Yahvé, Deus. Agora aprenda que não é porque sou insano que é baixo meu QI. Eu sempre tenho um bom plano, sempre um plot twist. Fiz isso várias vezes, tão fácil enganei ele roubando os seus poderes. Com poderes supremos que agora equivalem a